Mas não é por isso que o futebol brasileiro está parado, Felipe. Por exemplo, São Paulo está movimentando bem o noticiário. Depois de todas as notícias que são tragédias para o torcedor, né? Que revela aí o modus operandi do clube hoje. O clube segue presidido por pelo Casares. O clube segue comandado pelas mesmas pessoas e na parte esportiva começa a surgir notícias de reformulação, aí uma pequena reformulação no elenco do São Paulo. Já veio a contratação do Danielzinho, né? E agora podem ter entradas e saídas no São Paulo. Entradas, Felipe. Nosso querido amigo Murilo Franco mandou aqui a notícia de Júnior Venezi e Marcelo Braga que o São Paulo tenta a contratação do zagueiro Matheus Doria. O Murilo me mandou ontem, aí eu falei, aquele do Botafogo, carequinha e tal. Ele falou, eu falei, meu Deus, esse cara joga ainda, velho. Eu não fazia ideia onde o Dória tava. O São Paulo tem conversas com o representante de Matheus Doria, de 31 anos, e pode acertar com o zagueiro canhoto para reforçar o elenco. O jogador, que tem contrato com o Atlas do México até junho de 2027, negocia uma saída antecipada e vê o tricolor como bom destino para jogar em 2026. Em 2015, ele teve uma rápida passagem pelo Morumbi, quando atuou por 18 jogos e marcou 2 gols. O jogador gosta muito do clube. Nesse momento, há 2 entraves para a conclusão do acordo. A pedida salarial inicial, que nesse momento está acima do que o São Paulo se planejou para pagar para um reforço da posição, e a concorrência de outros clubes. O Inter, por exemplo, chegou a tratar com o jogador. A negociação foi revelada pelo jornalista Jorge Nicolas e confirmada pelo GE. Jorge Nicola de Brasil. Exatamente. Em entrevista central do mercado da GE na semana passada, Doria revelou bastidores às tratativas e confirmou que já há conversas com diferentes clubes brasileiros. Segundo ele, a condição atual facilita a saída do Atlas, inclusive com possibilidade de abrir mão de valores para se liberar. Aqui tem uma aspa dele, ele diz: eu tive bastante conversa com empresários, com diretores de clubes também, até o próprio Santos me buscou em agosto, ficou de falar comigo agora também no fim do ano. Tem alguns times que me consultaram para ver minhas condições, e a condição é que agora eu consigo sair livre lá. Eles têm uma dívida, então eu posso abrir mão e vir para cá livre. Já tem uns 3, 4 clubes que realmente falaram. Agora deve começar mesmo as negociações. Olha ele aqui, carequinha, na época. Eu lembro dele nessa época aí, cara. Então, Tô falando de 11 anos atrás. Cara, o que sobre Doria, tá? No Santos. O Santos chegou a se acertar com o jogador em agosto, na janela do meio do ano. Mas o Santos estava com entrave nas negociações do Alexis Duarte e do Adonis Frias. A prioridade do Santos era Alexis Duarte e Adonis Frias. E aí, quando o Santos conseguiu trazer os jogadores, ele cancelou a vinda do Doria, que era dada como certa. Então, foi por isso que ele não veio para o Santos. O Santos preferiu esses zagueiros à frente do Doria. E olha, zagueiros que até agora não mostraram nada demais, viu? O Adonis até terminou a temporada como titular, mas um zagueiro... Fraquinho, né? Fraquinho acho que é exagero, mas um zagueiro comum. Um zagueiro comum. Os jogos que eu vi dele, achei Um zagueiro bem... comum. E o Alexis Duarte, a gente viu muito pouco. Eu não quero falar antes de ver mais minutagem. Mas, enfim. Fato é que o Santos desistiu do Matheus Doria, que agora pode vir para o São Paulo, o Inter na mira. Mas não passa só por isso, Felipe. Segundo o mesmo GE, Marcelo Braga, o São Paulo encaminha a venda de Rodriguinho ao Bragantino, contrato de 5 anos. O São Paulo encaminhou na última quarta, a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino. A negociação já finalizada depende apenas das assinaturas dos dirigentes do São Paulo. Aos 21 anos, ele tem contrato com o São Paulo até dia 31 de dezembro e não foi procurado pelos dirigentes para uma renovação. Em Bragança Paulista, assinará contrato por 5 anos. Os valores do negócio não foram revelados ao GE.
O tricolor, dono de 90% dos direitos econômicos, pode manter uma porcentagem de olho numa negociação futura. Com a transferência, o São Paulo consegue um valor no negócio e economiza em valores de luvas que teria que pagar caso fechasse um acordo de renovação de contrato com o jogador. Em dezembro, o São Paulo havia tentado incluir o meia na lista de jogadores que poderiam fazer parte de um pacotão na troca com o Botafogo, mas a resistência de nomes como Vitinho, Savarino e Marlon Freitas de atuarem pelo São Paulo encerrou as negociações. Ou seja, Vitinho, Savarino e Marlon não quiseram jogar no São Paulo. E aí depois daquelas... Imagino que é foda. O torcedor gosta daquele tipo de declaração do Luiz Gustavo, mas isso pro mercado, né, cara, causa um impacto. Tipo, putz, eu não quero entrar nesse furacão, não. Ainda mais agora com o presidente denunciado e o caramba. Salário atrasado. O cara prefere jogar no Botafogo hoje do que jogar no São Paulo, cara. Isso é assustador. Aos 21 anos, Rodriguinho viveu em 2025 sua temporada com maior frequência em campo, com 28 partidas, sendo delas 13 como titular, mas ainda entrega números baixos de participações em gols. Ele só marcou uma vez em 25 contra o Náutico e deu 2 assistências. Além disso, conviveu com algumas dores no joelho direito ao longo do ano. É que é muito difícil a gente comentar porque não se fala de valores, né? Não há valores ainda, Felipe. Tô pesquisando aqui e em setembro teve uma notícia dele do Marcelo Braga no GE, segundo uma postagem aqui no Twitter, dizendo que os valores na época giravam em torno de 25 e 30 milhões de euros. Imagino que não deva ser esse valor. De jeito nenhum. Porque o jogador não se valorizou durante 25, não jogou o que se esperava dele. Eu lembro até que a gente foi na Placar uma Posso vez. chutar um valor? Posso chutar um valor? 8 milhões de euros? 8 milhões de euros, no máximo 10. 5? De 5 a 10, é isso. Acho que não vai passar disso. Eu lembro que a gente foi na Placar uma vez e a gente foi comentar, o São Paulo tinha jogado acho, contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo da Copa do Brasil no Morumbi, e ele acabou com o jogo, assim. E a gente, você e o Sormani, a gente, não, esse cara lembra muito o Kaká, assim, o jeito de correr, a passada larga. Foi o grande jogo dele, né, no São Paulo. O cara só jogou aquele jogo, velho. Só jogou aquele. Eu lembro que ele entrou no fatídico jogo do Ramon Abate Abel lá no ano passado no Morumbi. Cara, ele entregou 2 gols pro Palmeiras, assim, de saída de bola, de erro. Entrou nervoso, totalmente descompensado no campo, assim. Cara, é difícil quando o clube tá numa fase dessa, um jovem carregar o piano, né? Se destacar esse ponto. Ele acaba virando uma moeda de troca mesmo, uma forma de fazer dinheiro. É mais ou menos por aí, cara. São Paulo tá vendendo o almoço pra comprar a janta. E uma outra notícia de Éder Traschini, do Arquibancada Tricolor, que diz o seguinte, Felipe, ó. Dorival pede e Corinthians consulta Alisson. O Corinthians realizou uma consulta pelo meia Alisson do São Paulo, atendendo a um pedido do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com um jogador de 32 anos no próprio Tricolor e foi campeão da Copa do Brasil em 23. Foi o Dorival que mudou o Alisson de posição. Apesar do interesse alvinegro, o Tricolor não pretende negociar o atleta e, até o momento, nenhuma proposta ou contato foi feito diretamente com o clube. A sondagem inicial se deu com o staff do jogador para entender sua situação. A diretoria corintiana avalia alternativas para viabilizar o negócio. Uma das possibilidades estudadas é troca de jogadores. No entanto, os nomes especulados não agradam o São Paulo, o que dificulta o avanço nas conversas. Em 25, Alisson, que tem contrato com o São Paulo até 27, final de 27, acabou perdendo espaço no elenco. Foram 52 jogos disputados na temporada com a camisa tricolor, somando 1 gol e 2 assistências. Ou seja, o São Paulo está diante de uma indefinição de elenco, né, Felipe? A gente não sabe exatamente qual vai ser o time do São Paulo para 2026. Isso é preocupante, né? Sem dúvida. Ainda mais diante desse furacão que está acontecendo na questão política do clube, né? E é o que eu falei, cara. Isso acaba inviabilizando tudo. Os jogadores ficam com receio de ouvirem uma proposta do São Paulo. Os jogadores que já estão no São Paulo ficam ainda mais receosos por conta dos atrasos em direitos de imagem, na ebulição política e tudo mais. Já sabem que vão começar o campeonato pressionados. O São Paulo tem a estreia mais difícil dos 4 grandes da capital
é a do São Paulo contra o Mirassol. Então, cara, já começa o ano assim. Passou o Réveillon, irmão. Já foco, treino e vambora. E a gente não sabe como será o São Paulo em 2026, assim. A gente não sabe como será o São Paulo em 2026. Não sabe nem se daqui uma semana o Casares será o presidente do clube. Se ele sair, como que vai ser a estrutura política do clube, quem será o novo diretor, enfim, várias e várias questões ainda a se resolver, e uma delas justamente é o futebol. Eu vi hoje o Crespo chegando na Barra Funda, cumprimentando todos os jornalistas, com aquele sorrisinho amarelo, assim, de tipo, caramba, mano, e agora? O que eu faço? E tá meio assim o São Paulo, cara. Eu, sinceramente, olhando, não vejo um rumo, cara. A diretoria vai ter que ser muito, muito inteligente para mapear bem o mercado, trazer jogadores que estão em fim de contrato, que o São Paulo precise pagar apenas o salário, jogadores que não ultrapassem o teto que o clube tem, enfim. São decisões difíceis, cara. E mais, Felipe, ó, sobre o Casares, né? O que acontece com o São Paulo se o impeachment avançar? Tem uma matéria do próprio Marcelo Braga de hoje, de madrugada, falando sobre isso, cara, que responde muitas das suas perguntas. Como é a votação e quem vai assumir o São Paulo se o presidente for afastado? Na quarta-feira, dia 14, a partir das 18h30, o futuro do São Paulo começa a ser definido com a votação de impeachment do presidente Júlio Casares no Morumbi. Mas como funciona esse processo? O que precisa para o mandatário ser destituído? E o que acontece se o impeachment for aprovado? E se não for? O GE explica. A votação. De acordo com o artigo 112 do Estatuto Social do São Paulo, o presidente é afastado preventivamente se 2/3 dos conselheiros votarem a favor. Então a gente não está falando aqui de maioria absoluta. Precisa de 2/3 dos votos. Atualmente são 255 conselheiros. Portanto, Júlio só deixará a presidência inicialmente se 170 forem a favor do impeachment. É uma votação robusta. A votação é secreta e ocorre presencialmente. Se for reprovado no conselho, caso não atinja os 170 conselheiros, Júlio Casares continua no cargo e se mantém na presidência até o fim do seu mandato, previsto para o fim desse ano. Se for aprovado, o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, deverá convocar uma Assembleia Geral em até 30 dias. Nesse período, Casares ficaria afastado e o vice-presidente Harry Macis Jr., de 80 anos, assumiria o comando do clube até que os sócios, na votação convocada por Aires, também votassem. Na votação dos sócios, basta a maioria simples, com diferença mínima para que o impeachment seja aprovado. Nesse caso, Júlio Casares é destituído definitivamente do cargo de presidente. O vice-presidente Harry Macis Jr., então, assumiria o mandato de Casares até dezembro de 26. A votação que definirá o novo presidente para o triênio de 27, 28 e 29 será no fim do ano. Então, quem assume é o presidente do conselho, esse Harry Macis Jr. aqui. Não, é o vice-presidente, perdão. O presidente do conselho, desculpa. É o Oiten Aures. É o Oiten Aures. Eu me confundi. Se for reprovado na Assembleia Geral, caso os sócios não confirmem o desejo da maioria do conselho, Júlio continua no cargo e se mantém na presença até o fim do mandato. É bem simples, né? O que vai acontecer no clube. Tem duas votações, uma passando por conselho e outra por sócios do clube. Na primeira votação, precisa de 2/3. Na segunda votação, caso seja aprovada, precisa de maioria absoluta. E aqui, Felipe, eu não faço a menor... Hã? 170 votos para tirar o Casares. E depois a Assembleia Geral. Aí agora sim, cara, eu não faço a menor ideia de como que tá o ambiente do clube e o que aponta hoje o destino do clube dentro do conselho, principalmente, para saber se isso vai andar ou não. Vamos ver, cara. Será que até quarta-feira vai sair alguma outra matéria? Tudo pode acontecer. Eu vi uma postagem hoje de manhã do Gabriel Sá, né? Falando que o Casares já tem começado a se assegurar nos bastidores aí. Tentando já articular ali a defesa dele com os conselheiros. Diz que tem prints que provam
que os depósitos bancários dele foram lícitos. Também tirou prints de mensagens e comentários que ele viu nas redes sociais de pessoas próximas do clube, tudo acusando ele de várias coisas, já encaminhou para os advogados, enfim. O Casares já começou a articular nos bastidores, está trabalhando justamente para a sua manutenção no cargo de presidente do São Paulo. Enquanto o São Paulo está aí devendo salários para os jogadores, direitos de imagens, com dificuldade para contratar, o presidente está mais preocupado nesse momento em se manter do que justamente tentar fazer algum movimento para estruturar o clube para esse ano, o time, no caso. Felipe, começam a já mandar notícias pra gente aqui que contribuem com esse corte, que é o seguinte, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de postar. Vamos lá. Vamos no primeiro na página do Twitter do Gabriel Sá. Atenção! Em comum acordo, 4 grupos comunicam que decidiram deixar a coalizão, União Política de Apoio ao Presidente de Casares. Ruim pra ele. São eles: Legião Tricolor, Vanguarda Tricolor, Sempre Tricolor e Participação. Juntos totalizam cerca de 125 conselheiros. A Legião Tricolor é coordenada por Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol. O Vanguarda tem como mandante Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Já o Sempre Tricolor é liderado por Fernando Bracali Ambrogi, conhecido como Chapecó, ex-diretor adjunto de futebol. Por fim, o Participação São Paulina é comandado por Temístocles Almeida. A coalizão... Belo nome. Acho que se eu tiver um dia um filho, vai ser Temístocles. A coalizão segue com 2 grupos. O MSP, Movimento São Paulo Futebol Clube, liderado por Dedé, e o Força Tricolor, que tem Aires como nome forte. Presidente do conselho. Presidente do conselho. Então, assim, já tem grupos se rebelando aqui, se articulando contra o... E aqui, Ramone Ártico. Grande Ramone. Atualização. A oposição deverá entrar hoje com um pedido de reconsideração referente à obrigatoriedade de voto presencial. Já tem um alto quantitativo de assinaturas sobre o tema. A ação deverá ocorrer nessa tarde. Grandes chances da votação ser híbrida. Contudo, ontem, braço direito de Júlio Casares estuda juridicamente a possibilidade de aumentar o quórum mínimo para afastamento de 171 para 190. Olha a manobra. Opa! Motivo: o estatuto é dúbio sobre o tema, pois uma interpretação é que seja necessário 2/3, 171, e outra é 3/4, 190. A ver. Vixe. Ou seja, até o estatuto é mal escrito, cara. Meu Deus, tudo pra... Isso tem que ser definido antes, né, cara? Porque vai que tem 174 e aí depois... Ah, não, precisava de 3/4. Aí vira golpe. Nossa, cara. Parece que já... Tem a impressão que tudo já é articulado pra manutenção do sistema, né? Pra não ter uma mudança. É foda, cara. E assim, cara, a gente vai falar de Corinthians já já. A mudança do Corinthians me parece foi positiva pro clube, cara. O Corinthians vai ser muito difícil arrumar a casa na situação que tá, etc. Mas assim, você vê passos minimamente mais profissionais na gestão do Osmar do que você via nas últimas gestões do Corinthians, cara. Então, assim, de repente pode ser positivo pro São Paulo tirar o Casares do poder. Ainda mais se ele for culpado das acusações. Isso é outra história que eu deixo na mão da justiça. É isso.